com certeza não é a palavra de Deus. É a dificuldade de admitir que tá errado e que aquilo não é de Deus, que a palavra não é inerrante. Você fala que a palavra é de Deus, só que você nem a lê. Então isso mostra que você não acredita de verdade que a palavra é de Deus. É uma criação humana. Criação humana, isso tem tantas mudanças e contradições, erros, inconsistências, incoerências. Então podemos dizer que de fato a Bíblia é um fruto da evolução cultural. Com certeza. É por isso que Deus não te atende, porque você tá falando o nome errado, né? Mas você fala Deus. Mas aí ele não tem como, né? Porque Deus não existe. Edson Toshio, ele é professor, especialista em oratória e persuasão e criador de conteúdo. Hoje ele vai nos revelar a verdade sobre a Bíblia, a verdadeira existência de Deus e as maiores contradições presentes na Bíblia. Fé emburrece alguns. Quanto maior a religiosidade, menor a confiança na ciência. E Jesus é um cara que não tem amor ali. Controlador, é o cara tipo ditador. É o cara que vai lá, se você não aceitar, você morre. Deus tá ensinando você a escravizar as pessoas. A maioria dos cristãos não lê a Bíblia. Não, o crente tem medo de ler a Bíblia. A maior parte não lê, nem sabe. Tem gente que eu tô falando isso aqui agora, nem sabia. Os únicos que falam de Jesus nascido de uma virgem e que tem a genealogia dele, já tem contradição na genealogia, que não faz sentido, né? Mas não é só isso. No livro de Mateus, você vai ver que ele só salva Jesus. O resto mata todas as crianças. Isso daí, historicamente, não aconteceu. E você tem os registros das maluquices que Herodes o Grande fez e não tem essa. Então já não tem base histórica. É uma invenção. Prova já que a Bíblia já tá errada, assim. Ela já prova que... As luzes se apagam. O silêncio pesa no ar. De repente, uma voz surge, firme, fria e desafiadora. Deus não existe. A frase ecoa como um trovão, atravessando séculos de fé, medo e mentira. É o som do professor Edson Toshio, o homem que ousa questionar o que milhões temem duvidar. Entre sombras e contradições, ele surge como quem abre um livro proibido. Cada palavra, uma lâmina contra o fanatismo. Neste episódio do podcast Cauê Santos, prepare-se para um confronto brutal entre razão e religião. Nada aqui é confortável. Nada aqui é sagrado. A cada frase, o professor desmonta crenças, revela as falhas da Bíblia, expõe o lado obscuro de uma fé que, para muitos, nunca foi amor, mas controle. Este não é um simples corte de podcast. É uma descida às profundezas do pensamento crítico, onde a dúvida é libertação e o medo é o primeiro sintoma do despertar. Então, sem mais delongas, respire fundo, apague as luzes e bora pro vídeo. Rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Valeu, Edson. Muito bem, cara. Round 2 agora. Brigadão aí pelo convite. Prazer estar aqui de volta. E deixar aqui registrado também o agradecimento ao Alberto Lindner, que fez essa ponte pra gente estar aqui daquela primeira vez, né? Boa. Valeu, obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto. Cara, hoje a gente vai falar sobre alguns temas bem polêmicos, assim, né? Uhum. E que você fala com bastante propriedade. Pra gente começar, assim, na sua visão, cara, a Bíblia é a palavra de Deus ou é fruto da evolução cultural, né? É uma criação humana? Com certeza é uma criação humana, fruto dessa evolução cultural, por isso tem tantas mudanças e contradições, erros, inconsistências, incoerências, e com certeza não é a palavra de Deus. Já acreditei que fosse. Por pouco mais de 20 anos eu era cristão e eu acreditava que ela realmente era. E procurei praticar e realmente nos resultados que ela, né, a palavra em si, promete, não acontece. Não só na minha vida, isso acontece pra você ver em qualquer pessoa, em qualquer igreja, em qualquer família, né? E só essa prática a pessoa já poderia chegar num questionamento.
Eu cheguei nesse questionamento, mas continuei mantendo a fé. Eu parei de frequentar a igreja depois de mais ou menos uns 8 anos, vendo um monte de coisa que acontecia e tal. Mas eu continuei na fé mesmo assim. Então, 8 anos firmes aí, indo em igreja, procurando pregar e fazer tudo mais. Depois que eu vi que realmente não era bem aquilo, eu continuei mantendo essa fé, mas por uns 12 anos. Até eu resolver questionar isso daí e mudar a minha percepção, né? Aí se você for estudar, então aí lascou. Isso eu tô falando sem você estudar a fundo ou querer conhecer a história da religião ou analisar não só da Bíblia, mas de outras religiões e outras fés que inclusive fazem parte da formação da questão do cânon bíblico e tudo, né? E isso aí faz com que você se vá aquele balde de água fria. Eu lembro de uma coisa, Cauê, que quando eu tava na Igreja Batista, eu não lembro se eu comentei isso aqui no outro podcast, mas eu relembrar. Naquele que a gente tava com o Beto. Eu tava lá na igreja, a gente tava fechando depois do culto. E aí um irmão que tava fazendo faculdade de teologia, ele veio lá e tava comentando. Ele tava fazendo faculdade, ele já tinha comentado outras vezes, tava aprendendo hebraico. E depois o grego também, mas ele tava no hebraico lá ainda. E aí falou, pô, tá difícil, hein, cara. Tá complicado e tal. Eu falei, mas porque a gente era diácono, então a gente não ficava trocando ideia no culto. A gente só foi falar no final ou logo no comecinho se cumprimenta e cada um vai fazer seu trabalho. Assim. Ah, não, porque a gente fica fica na recepção, ou ajuda no atendimento. Se é dia de Santa Ceia, a gente vai pegar ali, vai ajudar a servir. Se o pastor tá pregando, a gente ficar conversando, né? Às vezes, se rolava uma dessa, na hora o pessoal começa a olhar pra trás, o pessoal começa aí fica chato, né? A gente atrapalha a pregação, então a gente ficava de boa. Então é bem no final, quando tá todo mundo indo embora, a gente tá arrumando as coisas pra fechar a igreja, aí a gente conversou. E ele falou que tava difícil, eu falei, pô, mas por quê? É por causa do hebraico ou do grego, o que é? Né? Ele falou, não é isso aí não. E é porque, cara, se a gente não tiver firme na fé, cara, a gente balança, cara. Você falou. Isso, comentei, né? Aí eu falei assim, pô, mas como assim, né? Ele falou, não, só tem que estar firme na fé. Ele não foi mais a fundo. A minha ex-esposa, ela comentou uma vez que ela tinha um primo, algum parente. E ela falou assim, ó, você tem que tomar cuidado. Eu falei, por quê? Porque você é muito fervoroso, você é muito dedicado, você ama Deus e não sei o quê, você quer sair pregando, você quer fazer um monte de coisa, você quer mudar o mundo, né? Eu tinha essa visão mesmo, meio doido. E é o que alguns chamam no meio evangélico de primeiro amor. Você tá no primeiro amor, você tá todo empolgadão, né? Beleza. Aí ela falou, mas por quê? É porque teve essa pessoa, que eu não lembro se era primo ou não, e que ele era igual você, se converteu, estava todo empolgado, ele foi fazer teologia. Na hora que ele foi fazer teologia, ele acabou se desviando e não acreditou mais em Deus e nunca mais voltou na igreja. Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque está escrito que a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem essa passagem na Bíblia, né? A letra mata e o espírito vivifica. Eu imagino que porque, de certa forma, você é um cara que busca a verdade e tudo mais, né? E você, no seu contexto de lá, você estava buscando a verdade também. Sim. E quando você se deparou com algo que te fez questionar isso, você mudou o seu rumo, né? Eu não mudei tão rápido, né? Porque uma vez que a gente tem um problema da dissonância cognitiva, né, Cauê? Quando a gente acredita muito em uma coisa e a gente se depara com algo que vai contra aquilo, dá aquele choque, aquela dor, inclusive, a cabeça dói, alguma coisa com o corpo acontece, não fica bem. E a gente, na nossa reação natural, é procurar racionalizar aquilo de uma maneira que venha fortalecer a nossa crença. É bem o contrário de, racionalizei, não, realmente não faz sentido, vou abandonar isso. São poucas as pessoas, até onde eu saiba, que fazem isso. A maior parte continua se mantendo. Porque ela vai criar uma justificativa do porquê que aquilo não funcionou, porquê que aquilo tá errado, entendeu? E a partir daí ela se convence e ela continua naquela fé. Eu não era diferente. Então, desde o começo, eu era alguém que, como você falou, eu ficava lendo a Bíblia. Porque se é a palavra de Deus, eu tenho que lê-la. Certo? Se ele deixou essa palavra, eu tenho que conhecê-la. É o contrário do que acontece. É uma das provocações que eu faço nos vídeos. Nos últimos, 18 meses mais ou menos que eu comecei a fazer esses conteúdos, que antes era mais focado em oratória, persuasão e tal, né? E na pseudagem da PNL. Aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer essa parte, eu começo a provocar a galera. Eu falo, você fala que a palavra é de Deus, só que você nem a lê. Então isso mostra que você não acredita de verdade que a palavra é de Deus. Porque se você acreditasse, a primeira coisa que você ia fazer é querer consumir isso daí. Qual é a vontade desse Deus? O que ele falou pra mim? E o pessoal não conhece.
Eles simplesmente vão lá e aceitam qualquer coisa que os líderes falam, homens e mulheres que estão em qualquer vertente do cristianismo, e aceitam como se fosse verdade. Afinal de contas, se eles estão lá, eles usam muito do atalho mental da autoridade, né? Então o pessoal acredita, se ele tá lá ou ela está lá, pô, não é à toa. Então podemos dizer que de fato a Bíblia é um fruto da evolução cultural. Com certeza. Por que você dá certeza disso? Porque, primeiro que ela tem uma série de erros. Se fosse de Deus, não poderia ter erros. Aliás, é uma das crenças dentro do cristianismo de que a Bíblia é inerrante. Inclusive tem congresso que não tem erro. Não, que ela não tem erro. É inerrante, ela não tem erro. E nem é que não muda, é que até alguns vão defender que mesmo as mudanças existentes, tanto que a gente tem uma série de traduções e dependendo da tradução ela muda muito o sentido da frase ou do versículo ou do texto todo, ainda assim eu vou falar, independente disso, né, isso aqui é a tradução que o homem está fazendo agora, mas a palavra é uma. Não é uma também não, porque você tem uma série de manuscritos que também foram alterados ao longo do tempo. Então quem vai estudar mais essa parte de crítica histórica, tem isso é comum na teologia. E é por isso que tem aquele caso que eu comentei. Você tá lá estudando teologia, você se depara com essa verdade. Esse rapaz que eu falei, que era da igreja, e que ele falou pra mim que tava difícil, se não tivesse firme na fé ia ficar difícil, ele continua até hoje na fé. Junto com a esposa, tal, de boa. Mas ele sabe que aquilo lá tá errado. Você aprende a realidade. Ele sabe? Sabe? Porque quem faz a teologia, ele aprende essa parte histórica. Ele sabe como é que veio, por exemplo, a ideia de Jeová, ou de Javé, ou de YHWH, ou de Yod-Heh-Vav-Heh, sei lá o nome que a pessoa quiser chamar. Os judeus gostam de chamar de Hashem, que é o nome. Que eles não falam o nome do YHWH. É porque no hebraico não tem vogal, né? Então só tem as consoantes. Então tem YHWH, foi perdida essa pronúncia. O pessoal não sabe, realmente, o pessoal diz que não sabe qual é a pronúncia, até porque eles tinham medo de pronunciar. Olha só. É porque a Bíblia fala que você não pode falar o nome dele em vão. O que é interessante é que aparece toda hora esse YHWH lá. Assim diz YHWH. Aí o pessoal aqui traduziu como Senhor. Assim diz o Senhor. Entende? Só que aí você está falando o nome dele continuamente, né? Só que eles perderam essa pronúncia, essa devoção, né, que o pessoal tem pelo nome, e alguns vão chamar de Adonai. Então alguns vão pegar essas letras da vogal, e vão tentar colocar no YHWH para tentar dar alguma sonoridade. E aí pode sair Jeová, aí fica Jeová. Yavé não. E Yavé também, Yavé. Que é os mais usados dentro da academia, eles chamam de Javé ou Yavé. Então esses nomes eles vêm de YHWH. Isso. Aí coloca a vogal aí e tenta ver o que acontece. Lá nos Estados Unidos, eles chamam também de Yahoo, YH, ou YAHO, pra você ter ideia, eles chamam de Yahoo. E alguns chamam de Yahweh. Então, dependendo do vídeo que você pegar em inglês, eu vou falar Yahweh ou Yahoo. E pra eles é normal falar assim, é como se fosse o Jeová aqui ou o Javé. E aí eu brinco que assim, se você fosse pegar e fazer um cálculo da probabilidade de quantos nomes poderiam surgir, colocando as Qual que é o nome vogais... correto? Nossa, é por isso que Deus não te atende. Porque você tá falando o nome errado, né? Você fala, ô Jeová, só que não é Jeová, então ele não te atende. Mas você fala Deus. Então, mas aí ele não tem como, né? Porque Deus não existe, né? Então não tem como ele chegar, oi, sou eu. Mas essa parte aí do nome é interessante, porque para ele o nome é importante. Isso é interessante. Eu não o nome é importante. E as testemunhas de Jeová, por exemplo, elas teimam que o nome é Jeová. Mas não é Jeová. Só que eles teimam que é Jeová. Mas poderia ser Jaevó, Jaevi, Jaevó, Jaevu, entendeu? Jaevá. Ou Jeovu, Jeové. É só mudar as coisas. Então não dá pra saber. Javé, Javi, Javó, Javu, Jovi. Entendeu? E aí? Esses caras aí, testemunho de Jeová, eles são bem radicais, né? Em vários comportamentos, assim, doutrinas, sim. Tem casos onde abandonam familiares e tudo mais, né? Sim. Por conta que a pessoa não acredita mais e tal. Se a pessoa abandona a fé, aí normalmente ela pega e dá as costas como se não a conhecesse. E isso, eles vão procurar usar texto bíblico para justificar isso, né? Você vai ver que na carta, se eu não estiver enganado agora, segunda carta aos Coríntios, tem a primeira e a segunda carta. Se não me engano, segunda aos Coríntios mesmo. Ele pega e o apóstolo Paulo fala o seguinte, que tem um cara que estava adulterando com a madrasta dele. Então, assim, ele tem um pai lá, pegou, igual o que acontece lá em sites educativos, como Xvideos, Pornhub, essas coisas, sabe? Então, muito também. Esse
pessoal tava fazendo... Pessoal não, esse cara tava fazendo com a madraça dele. Foi descoberto, então ele pegou e falou assim, eu entreguei ele a Satanás. É o que o próprio Paulo fala, entreguei ele a Satanás para que ele possa, através de um certo sofrimento, ele poder se arrepender e se converter novamente, né? Então, pode ser que ele até tenha falado em 1 Coríntios, depois em 2 Coríntios ele pega e pede para restituir a pessoa, sabe? Por quê? Porque senão ele vai sofrer demais e ele vai acabar desfalecendo. Então seria uma forma de justificar o seguinte, ó, tá escrito lá, a pessoa pecou, ela pisou na bola, ela tá indo contra a fé, seja qual for o motivo, pode ver que esse motivo é outro do que as testemunhas de Jeová colocariam, mas abandonou a fé, tá fora da fé. Tá. Então, vira as costas. É como assim, entrega para Satanás, deixa ele lá se virar, ele que sofra, porque assim ele vai acabar de alguma maneira voltando. Então eles fazem como se não existisse. Só que Paulo, ele fala, não deixa a pessoa lá, para que ela realmente não acabe desanimando de vez, entendeu? Pegue e traga essa pessoa de volta. Então tem esse aconselhamento na própria Bíblia. E o que eles dizem sobre isso? Não, para eles simplesmente, quando a pessoa quer voltar, ela pode voltar, só que ela fica lá na igreja, lá num canto específico, e ninguém interage com ela. Ô, louco. Nesse nível. Eu tenho um experimento. O cara fica literalmente excluído, assim. Fica. Tem. Eu já vi caso, a pessoa falando que foi visitar, familiar, que foi visitar uma reunião, Testemunho de Jeová, e quando chegou lá, ela viu uma pessoa que ela conhecia. E ela pegou e trocou ideia com ela, né? Ela saiu, e aí, como é que você tá? Não sei o quê. Começou a trocar ideia e tal. Aí veio uma outra pessoa e olhou com a cara feia, assim, né? Falei, a gente não fala com ela. Falei, por que não? Falei, porque ela abandonou a fé, agora ela tá aí, ó, procurando voltar. Então a gente não fala com ela, não. A gente não faz nada. Ela que tem que pegar e se redimir no tempo específico. Sabe-se lá que tempo é esse. Então o pessoal dá as costas mesmo, não fala. Fica geladão. Ela tem Nem que se a mulher tentar, por exemplo. Nem se ela tentar contato. Então normalmente ela nem tentaria. E se tentar, normalmente a pessoa vai fazer o jogo duro, né? E eu até estava comentando com vocês aqui em off, né? Com você e com o João, que o que aconteceu de eu começar a fazer esses conteúdos é de um cara que me falou, que era meu aluno de retórica lá na universidade, de pós-graduação, e ele comentou sobre isso daí. Que ele, homossexual, acabou terminando um namoro, e aí ele acabou interagindo com alguém online. Esse cara online era TJ, né? Testemunho de Jeová. Só que ele saiu das Testemunhas de Jeová e ele também se assumiu como homossexual. E aí o pessoal, a família abandonou. E aí ele foi trocando ideia, e depois de mais ou menos 2 meses que ele foi falar com o cara de novo online, aí ele tinha tirado a própria vida. E aí ele pegou e falou, caramba, né? Que ficou todo desesperado. Mas aí ele conheceu um novo companheiro, esse novo companheiro era de uma igreja evangélica afirmativa. E essa afirmativa quer dizer que eles aceitam os homossexuais e não ficam usando os textos bíblicos para ficar condenando essas pessoas ou tentar fazer a cura gay, por exemplo, né? Que é também uma coisa completamente ilegal. E nesse caso, ele pegou e falou assim, caramba, eu não sabia que existia uma igreja dessa. Se eu soubesse, eu poderia ter ajudado aquela pessoa e pode ser que ela não tirasse a própria vida, né? E esse caso é de uma ex-testemunha de Jeová que foi abandonada pela família e não sabia o que fazer e acabou tirando a própria vida. Aí eu pensei, caramba, cara, eu conheço, né, um pouquinho aí da Bíblia, tenho uma certa experiência. Se eu começar a criar conteúdo, eu já acompanhava a galera ainda online, eu achava mó da hora, mas não ia ficar interagindo, fazendo isso, que não tinha nem muito a ver com aquilo que eu tava fazendo antes. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer isso daí. Porque se uma pessoa, pelo menos, deixar de tirar a vida por causa de uma babaquice dessa, porque tá dizendo que, porque Deus não me ama, porque Deus não me aceita como eu sou, porque está escrito lá que o homem que se deita com outro homem, ele tem que ser morto, eles têm que ser mortos. Aí você fala, para, né? E a pessoa acredita e leva a sério aquilo. É interessante que essa parte a pessoa leva a sério. A parte de não danificar a extremidade da barba, ela não leva a sério, não. Porque a pessoa não poderia ficar mexendo na barba, né? Aí, não, essa parte pode. Misturar 2 tecidos da sua roupa, não pode também. Não, mas isso aí não tem problema. A pessoa releva essas questões, mas aquela outra, ela condena, entendeu? Isso é bizarro. É bizarro. E de onde que você acha que surgem essas novas denominações, assim? Por exemplo, essa afirmativa. O cara achou um nicho de mercado ali, quer dizer, o cara é um empresário, ele visou assim, tem muitas pessoas aqui no meio protestante e tudo mais que são homossexuais e eles não se sentem bem naquela região. Logo, tem demanda por uma igreja que aceita isso e logo eu vou criar uma igreja e vou ganhar dinheiro. Ou é um cara que genuinamente, eu gostaria de mudar a vida dessas pessoas, eu vou criar isso. Qual que é o seu palpite, assim? Eu acredito que é mais a segunda opção que você falou.
pessoas que já estão no meio, líderes que conhecem não só de Bíblia, mas também que interagem com muitas pessoas que têm as dificuldades que elas, pelo fato de terem determinada orientação sexual e passam por esse problema de preconceito. E tem muita gente que boa parte da galera das igrejas é gente boa, entendeu? É gente do bem, pessoal que quer realmente ter o melhor possível ali com a comunidade. Tem bastante líder assim. Agora, tem outros que realmente estão ali para fazer o que a sua primeira opção falou. Não, isso aqui é nicho, eu quero pegar, vou aproveitar, vou ganhar dinheiro, eu vou enganar a galera contando mitologia. Mas, por exemplo, tem um cara que chama Jorge Linhares, que é um pastor. E ele, na minha época de cristão, ele não tinha essa coisa da igreja afirmativa. E aí depois ele começou a fazê-lo. E ele já era um cara conceituado, ele não precisaria, deixa eu pegar e abrir mais coisas. A não ser que de repente ele estava tendo uma demanda menor e, vamos pegar mais pessoas. Não. Acredito que realmente ele notou que, caramba, mano, tem pessoas aqui que a gente não tem por que tratar desse jeito. É uma pessoa boa, é uma pessoa do bem, é uma pessoa ética, a pessoa que tem uma moral da hora. Só porque ela tem uma orientação sexual diferente, ela vai ser condenada. Não faz sentido esse Deus, é um Deus de amor que eu prego, por que isso vai acontecer? É óbvio que a partir do momento que ela faz isso, ela está começando a negar a própria Bíblia. Que a Bíblia, ela condena mesmo. Não dá para você fazer maquiagem. E tem pastores hoje que fazem maquiagem. Eles procuram pegar e falar, não é isso que quer dizer, no contexto histórico era outra coisa. Não, cara, a Bíblia tá falando aquilo e ponto. Se você considera ela como palavra de Deus, ela tá falando aquilo. É uma porcaria mesmo. Por isso que eu falo, não é palavra de Deus, é palavra de homem, de acordo com a cultura daquela época, que para eles era uma forma de condenação. O que não é hoje para nós. Então essa mudança cultural não acontece só, por exemplo, na Bíblia ao longo do tempo que ela foi escrita, né? Porque depois o pessoal fecha o cânon e fica daquele jeito. Mas no comportamento das igrejas, das denominações, você pode ver, o pessoal vai alterando, né? O pessoal vai mudando. Antes era normal ser escravo. Era normal a própria... Você tem bula papal lá, de 1500 e pouco ali, do Papa Nicolau, quinto ou quarto Papa Nicolau, que ele pega e coloca a bula autorizando para você sair e escravizar a galera. De certa forma, a igreja ali, elas vão se adaptando à própria evolução cultural Exato. Da sociedade. Então, quer dizer, 200, 300 anos atrás era muito ruim, assim, do ponto de vista da sociedade, você ser um homossexual. Uhum. Hoje em dia, como é mais de boa, estão surgindo igrejas que estão abraçando eles, né? Sim. Então, mais uma evolução cultural, assim, digamos. Evolução cultural, e para eles cabe no discurso de que Deus é amor e que Jesus não falou nada contra os homossexuais e realmente não tem nenhum registro ele falando contra. Ao mesmo tempo, ele também não falou a favor. Ao mesmo tempo, ele não condenou quem condena esse tipo de prática. Entende? Então, assim, ele se omitiu. Se ele se omitiu, já está errado nesse ponto. Mas a pessoa até chegar num raciocínio desse, pode levar um tempo, ela simplesmente vai querer ignorar. Por causa daquela dissonância cognitiva que eu te falei. Porque se você for pegar a Bíblia mesmo, se você seguir aquilo, não dá. Você não poderia fazer isso. Mas que legal que tem o pessoal nas igrejas e que se eles querem continuar nessa fé, beleza. Mas aí eles não vão ficar condenando aqueles que têm uma orientação sexual diferente. Então nisso é louvável. E eu falo assim, pô, você quer, você precisa desse grupo religioso, você acredita nisso, precisa, vai, mano, seja feliz, entendeu? Não vou pegar e falar, não, você tem que virar ateu. Não, ateia, não, seja feliz do jeito que você quiser. Seja da religião que você quiser, não tem problema nenhum. Você tem que ter essa liberdade de culto. O complicado é depois se uma pessoa dessa querer pegar e trazer aquilo como se fosse a verdade universal e querer forçar os outros a segui-la. Aí ela começou a entrar no fundamentalismo que os outros que a condenavam também fazem. Aliás, esses pastores aí que eu falei, e tem outros mais, e você vê que o pessoal é sincero mesmo, tem pastores ali no Instagram, no Facebook e YouTube, e que eles têm essa vertente mais aberta, e que eles defendem mesmo, o pessoal que tá ali na comunidade LGBT e vão participar de podcasts, de debates e procurar, falar, não é pra gente tratar a galera desse jeito, entende? E eles estão indo sim contra a Bíblia, tá? Eles estão indo? Não, então vamos falar disso, cara. A Bíblia não vai pegar e falar pra você aceitar essa parte. O que ela fala sobre isso? Ela fala que isso é pecado. Você consegue citar uma parte assim, sei lá? Sim, em Romanos, no capítulo 1, se for pegar Novo Testamento, né? Quer colocar aí? Vamos colocar aí. Vamos lá. Romanos, capítulo 1. Se você for ali... Romanos 1, João. Pesquisa no Google, lembra? Não, pode ir ali, ó. Naqueles três, no hamburguinho lá, ali, ó, os 3 traços lá em cima, no canto. Isso, clica aí, vai em livros.
Isso, aí em livros você vai ver Novo Romanos, Testamento Novo na direita. Testamento. Isso. Isso. Eu vejo no capítulo 1º. Aí. Vamos lá, pode ir descendo um pouquinho aí, vamos ver qual que é o... Pode ir indo, pode ir. Bota pro pessoal ver, Jorge. Por favor. Sim. Aí. Opa. Pode ir descendo por gentileza, pra gente achar o texto. É. Isso, pode ir. Opa, pera um pouquinho. Pode, só um pouquinho, só pro 23, 22, vamos lá. Aí, ó, pode parar um pouquinho aí. Tá aí comentando, ó, desde o do 21 que ele vai falar também a respeito. Peraí, mandaram, por isso... Ah, legal. É desde lá, mas vamos pegar essa parte da homossexualidade, né? Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tá vendo? E aí, ele vai comentando. Pode ver que... Vamos continuar? Olha o que vai... E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Digno de morte. Aí você fala, ah não, mas isso aqui quer dizer outra coisa. Então, se a pessoa... Você leu isso daqui, você pode interpretar de outro jeito? Difícil, né? Não dá, é fazer malabarismo, né? Aí, Malabarismo semântico. Isso. Então, assim, aí tá condenado. É Novo Testamento. De repente você pega no Antigo Testamento, teria que lembrar em qual capítulo de Deuteronômio está, mas aí você pode procurar no Google ali. Aí vai ser assim, o homem que se deita com outro homem tem que ser morto. E vai aparecer o texto lá de Deuteronômio pra você, entendeu? E aí é brabo. Pode colocar, homem que se deita com homem. Na Bíblia. Aí, ó. O Levítico, não é nem Deuteronômio. Levítico 20, beleza. Você pode ir aí você vai lá, aí livros, Antigo Cara, Testamento, mas Levítico. É realmente contra-intuitivo você dizer que não fala, né, de homossexualidade na Bíblia. Pois é. Eu porém minha face contra aquele homem, vamos ver onde tá, acho que é versículo 13, vamos ver ali se é o 13. Versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue Isso será tá sobre dizendo? eles. Isso aí é Deus falando com Moisés e Moisés passa para o povo. É a lei que ele passa. Aí você vai falar, não dá para disfarçar isso aí não, cara. Não, isso Então, aí, realmente. Então, Quando assim, também um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. bicho. Aí o cara pode dizer, pô, certamente morrerão porque a morte chega pra todo mundo. Aí tá embaixo também, ó. Aí continua com outra parte, ó. Não é com homossexualismo, mas, ó. E quando... homossexualidade, né? Se não for homossexualismo, o pessoal vai falar que eu tô colocando como se fosse doença, perdão, errei, corrigi. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. É romântico, né? E o que os caras olham pra isso e falam assim, sabe? Qual que é a desculpa? A desculpa normal, esfarrapada, é chegar e falar assim, isso aí é da lei. Isso aí no Antigo Testamento não tá valendo mais. Jesus aboliu isso tudo. Ué. Aí você vai falar, mas Deus mudou então? Quer dizer que Deus errou?
Deus errou? Aí já quebra a pessoa. Fala, não, mas Deus não muda também. Se você for pegar Malaquias capítulo 3... Ou Deus criou toda essa narrativa para Jesus chegar na Terra. O Paulo fala sobre isso, Hebreus comenta sobre isso, que veio a lei como as coisas, como sombras, porque o pessoal não entendia bem sobre aquele assunto, só que até que viesse os tempos, a plenitude dos tempos, para que então se manifestasse o Filho de Deus. Era uma maneira de preparar o povo para isso. Que povo? Judeu, né? Porque a visão é judaica, entende? Não é para o mundo. Judeu. Então a Bíblia de fato é contra os gays, assim. Sim. Então por isso que eu falo, o pastor que está tendo uma igreja afirmativa, parabéns para ele, que ele está indo contra, entende? Ele está indo contra, ele vai tentar se defender de alguma maneira, ou que ele vai pegar e vai fazer o cherry picking que a gente comenta. Ele vai fazer o self-service, eu só vou pegar o que me interessa, porque isso daqui eu não gosto, então para mim tá bom desse jeito, e assim eu consigo ter a galera não sofrendo. A intenção desses pastores é excelente. É com que a pessoa não tire mais a sua própria vida. Não é forçar com que ela é gay, tem que virar hétero. Não. Porque você causa um sofrimento do caramba nisso daí. Você tem outros relatos de pessoas que acabam tirando a própria vida por causa disso. Não é nenhuma novidade isso daí. Agora, eles sabendo disso e tendo compaixão, eles querem mostrar que não precisa ser desse jeito. Ao mesmo tempo que eles estão indo bem nisso daí, eles vão ir mal se falar que está seguindo a Bíblia, que não está. E é isso, cara. Depois de ouvir o professor Edson Toshio, fica difícil continuar vendo o mundo do mesmo jeito. Tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo, repetindo, acreditando, parece que começa a rachar por dentro. Quando ele fala que a Bíblia é uma criação humana, não é só uma provocação. É um tapa na cara de uma sociedade que foi ensinada a abaixar a cabeça, a ter medo de pensar, a achar que questionar é pecado. Só que o pecado mesmo é viver uma vida inteira acreditando em algo que nunca se parou para entender. O que o Edson faz aqui não é só uma crítica à religião. É um chamado para acordar. É um grito de pensa, porra. Porque enquanto muita gente está preocupada em decorar versículo, em seguir regra, em apontar o dedo para o outro, o mundo está girando, a ciência está avançando, e a fé cega continua deixando as pessoas presas no mesmo lugar. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer é vontade de Deus? E quantas vezes essa frase não serviu para esconder a própria covardia, o próprio conformismo? O professor fala uma coisa que dói em muita gente. A Bíblia não é inerrante. E quando ele mostra as contradições, os erros, as versões diferentes, não é para zombar. É para lembrar que esse livro foi escrito por homens, com intenções, com interesses, com visões limitadas. É fruto da cultura, do tempo, da política. Mas o problema é que transformaram isso em palavra divina, intocável, indiscutível. E aí, quando alguém questiona, é logo chamado de endemoniado ou blasfemo. Mas olha o que acontece quando alguém como Edson Toshio fala o que pensa. O mundo religioso treme, porque o medo deles não é perder Deus, é perder o poder que o nome de Deus dá. Desde que o ser humano aprendeu a escrever, sempre teve alguém querendo mandar no outro, usando o sagrado como desculpa. E é isso que o Edson desmonta com calma, com lógica e com uma coragem que muita gente não tem. Ele não fala como quem quer destruir a fé de ninguém, mas como quem quer libertar a mente das algemas da obediência cega. O mais louco é que ele fala com leveza, com humor, e mesmo assim o impacto é enorme. Quando ele brinca dizendo Deus não te atende porque você está falando o nome errado, é engraçado, mas também é um soco de realidade. Mostra o quanto as pessoas acreditam em fórmulas mágicas, em palavras certas, como se Deus fosse um aplicativo que só funciona se digitar o comando correto. E no fundo, isso revela uma coisa triste. A maioria das pessoas não busca um relacionamento com o divino. Busca um jeito de se proteger do medo.
A fé virou medo disfarçado, medo do inferno, medo do castigo, medo de estar errado. E o medo é a ferramenta perfeita para controlar. O Edson mostra isso quando fala das testemunhas de Jeová que abandonam familiares só porque alguém deixou a fé. Isso é amor? Isso é espiritualidade? Ou é só lavagem cerebral? E quantas pessoas acabam sofrendo, se afastando da família ou até tirando a própria vida porque um livro de 2000 anos diz que o amor delas é pecado? A religião que deveria unir é a que mais separa. E a grande ironia é que os mesmos que dizem Deus é amor são os que mais espalham ódio. O professor fala disso com uma clareza absurda. Ele mostra como o texto bíblico, quando lido de forma literal, é cruel, injusto, violento, e como ao longo dos séculos as igrejas foram se adaptando, mudando o discurso para sobreviver. Quando a escravidão era aceita, a Bíblia justificava. Quando ser gay era pecado mortal, a Bíblia condenava. Agora que o mundo mudou, surgem igrejas que aceitam, que abraçam, que reinterpretam. Mas, no fundo, é tudo a mesma tentativa de encaixar um livro antigo num mundo moderno. E aí vem a grande questão. Será que Deus precisa de religião? Será que o divino, se existir, realmente depende de templos, pastores, regras e dízimo? Ou será que isso tudo foi uma invenção para manter o povo quieto e obediente? É isso que o Edson joga na mesa. Ele não entrega respostas prontas. Ele provoca. Ele joga luz onde ninguém quer olhar. E essa é a parte mais assustadora. Não porque ele fala algo absurdo, mas porque ele fala o que muitos sabem e fingem não ver. A verdade é que duvidar exige coragem. É muito mais fácil seguir o rebanho, acreditar que existe um plano, um céu garantido, uma salvação comprada com fé e obediência. Mas a vida real não é um sermão. A vida real é feita de perguntas, de incertezas, de erros. E quando Edson conta sua história de cristão dedicado, fiel, apaixonado, que depois de 20 anos resolveu estudar e descobriu o outro lado, ele mostra que pensar não mata. O que mata é continuar preso na ignorância. O conhecimento liberta, mas dói. Dói quando você percebe que tudo o que te ensinaram pode não ser verdade. Dói ver que talvez você tenha vivido metade da vida acreditando numa ilusão. Mas depois que a dor passa, vem algo maior, a liberdade. E é disso que esse corte fala. Não é sobre destruir a fé, é sobre reconstruir o pensamento. Quantas pessoas estão presas em culpas que nem deveriam existir? Quantas vivem se odiando por serem quem são, porque um pastor disse que Deus não aceita? Quantas deixam de viver por medo do inferno? E o Edson mostra que isso é o maior crime espiritual que existe. Fazer alguém acreditar que nasceu errado. A Bíblia foi usada por séculos para justificar o preconceito, o racismo, a homofobia, o machismo, a escravidão. E ainda hoje é usada para manipular. Mas a diferença é que agora existe gente disposta a falar. E o Cauê, com esse podcast, abre espaço para isso. Um espaço onde se pode questionar, pensar, discordar. E isso é revolução. É a nova forma de fé. A fé no pensamento livre. Não é acreditar em tudo, é duvidar de tudo. E, nesse sentido, Edson Toshio não é o vilão da história. É o protagonista de um novo capítulo, onde o medo começa a perder força. Talvez o maior milagre não seja andar sobre as águas, mas ter coragem de caminhar sobre as dúvidas. A verdade é que a religião não vai acabar, mas as pessoas estão mudando. O que antes era tabu, agora é conversa. O que antes era blasfêmia, agora é questionamento. E é assim que o mundo evolui. Não com orações, mas com consciência. Então, se você chegou até aqui e ainda está pensando, ótimo. Significa que algo dentro de você ainda é livre.
E se esse vídeo fez você se sentir desconfortável, parabéns. SAT. Pages Sim. Sintomas se feri de que o sistema falhou em te domesticar. A verdade não precisa de fé, precisa de coragem. E é disso que esse canal fala. Porque aqui o medo acaba e o pensamento começa. Esse foi mais um corte poderoso do podcast Cauê Santos com o professor Edson Toshio. E se você ainda acha que pensar é perigoso, é porque você ainda não experimentou o sabor da liberdade.